Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Vou fixar aqui o nosso dia. Como que vocês estão? Está na bênção? Na graça de Deus? Bom dia. Bom dia a todos os irmãos aí. Bom dia o Paulo, corretor. Sempre eu pronto, primeiro a entrar, né? Abraço pro Natan. Lançou uma música nova aí, né, Natan? Parabéns. Depois o pessoal confere lá no Natan Moreira, XP. Um abraço para Marília, um abraço para o Samuel, a Dani Barros, Gabriela, um abraço também aqui para o Diego Anjos, um abraço para o pessoal de Palmas, Tocantins, Iluminação Araújo, um abraço, Luciano, pessoal da São José dos Pinhais, um abraço, queridos. Graça e paz, pessoal de São Luís dos Montes Belos ligado aqui com a gente. JR Móveis, bom dia pessoal. Felipe, glória a Deus, de Xangri-Lá, graça e paz. Glória a Deus, pessoal de Rio Verde, a Patrícia, São Paulo, Rio de Janeiro, Cárceres. Bom dia pessoal, Wendel da Videira de Anápolis. Aí a Sônia Freitas me doando o primeiro selo da live. Obrigado, Sônia, que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Bom dia, Wellison. Na semana passada, na sexta-feira, alguns irmãos, o Instagram não permitiu que fosse doado aqui alguns selinhos, né? Somente pelo YouTube. É que às vezes eu tenho que fazer a live de um outro programa, e nesse programa que às vezes eu tenho que fazer por causa de onde eu estou, não é possível, tá bom? Mas no geral você sempre pode doar, e eu te agradeço desde já. Se você pode doar um selo, que Deus te retribua 100 vezes mais. Obrigado, Murilo, pelo selinho. Eu uso este selo para realmente divulgar aqui essa live. Obrigado, Maraquel Marques, obrigado pelo selo aí. Clica aí no aviãozinho, já chama os seus amigos todos, marca 50 pessoas aí pra gente, dá um oi. Bom dia, minha querida cunhada Vânia Mara, seja abençoada, aleluia. E se você não está comigo no grupo do WhatsApp, clica no link da bio, entra lá, tá bom? Pra gente participar junto, receber mensagens exclusivas para você que está lá, participar de sorteios. Essa aqui é mais uma das camisetas Save by the Grace, salvo pela graça, tá bom? E a gente está lançando uma coleção linda aí para você. Em breve você já vai ver todo esse material para te abençoar. E se você quer adquirir o livro, você pode também, pelo link da bio, encontrar ou nas plataformas todas, Amazon, Mercado Livre, Shopee. Um abraço, obrigado Jefferson pelo selo. E vamos falar aqui do nosso dia, começando a semana. Hoje tem culto pentecostal na Videira, comemoração dos 25 anos, feliz culto chamado Feliz de Ser Daqui. Isso é uma noite poderosa. Um abraço aos irmãos aí do Peru. Vamos escrever o título aí do nosso dia, O Verdadeiro Amor Transforma. Aqui, ó. Todo mundo escrevendo para mim aí. O verdadeiro amor transforma. Obrigado, Adri Guin, pelo selinho adquirido. O verdadeiro amor transforma é o tema do nosso dia. E o versículo aqui é 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quanto mais nós entendemos que somos amados, mais amamos a Deus. É o pensamento do dia. Não deixe de ler a página de hoje, está muito top, muito profundo. Eu vou comentar sobre o tema, mas não exatamente o que está escrito aqui. É um plus que eu te dou aqui na live para quem está comigo, tá legal? Mas olha, se você não leu ainda, vale a pena ler. Paulo, obrigado pelo selo, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Você é sempre generoso aqui doando. Então, eu quero falar disso desde sexta-feira, que eu estou com isso no meu coração.
a respeito da figura do Pai, do amor do Pai. Isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque eu estava conversando com uma pessoa, amém, seja bem-vindo aí, acho que é DM, Demóveis, né? Começou a nos seguir. Se você não nos segue ainda, clica aqui embaixo, faça como esse querido aí, venha nos seguir, andar conosco, tá bom? Eu estava conversando com uma pessoa, um voo que eu fui, talvez ele até esteja aqui, o amado, quero mandar um abraço para o Dr. Dr. Lúcio, grande advogado, amigo meu, homem amado, sua esposa, sua família. E a gente se encontrou e a gente estava conversando sobre arrependimento. E eu estava explicando para ele que nós sempre ficamos com uma ligação na nossa cabeça de que arrependimento está ligado com a questão do pecado. E de alguma maneira sim, estamos. Mas quando a Bíblia da Nova Aliança fala de arrependimento, ela é uma palavrinha chamada metanoia, que é mudança de mente. Metanoia é mudança de mente. E essa mudança de mente é que faz toda a diferença entre a religião e o cristianismo. Porque a religião é o sistema da lei, é o que o homem se apresenta diante de Deus para tentar cumprir uma exigência. Mas a graça é Deus se revelando ao homem, é o que Ele é para nós. E aí é que está, por muitos anos, por muitos ensinos errados e tantas coisas, nós tivemos uma mentalidade a respeito de quem Deus é muito errada. Abraço meu amado sobrinho Bruno Pedrosa, recomendo aí para quem gosta de tecnologia, segue esse homem que sabe tudo, vale a pena, o Instagram dele é muito legal. E enquanto você não se dispõe a mudar a mente, a passar a ver Deus de uma outra maneira, não de uma maneira religiosa, não pertencente a uma religião, não uma coisa distante ou punitiva, ou alguém que tem uma regra para você cumprir e que se você não cumprir você vai ser punido, castigado, seus filhos vão ser punidos, né? Mas quando você começa a entender e olhar para Deus e meditar nos versículos que mostram a Deus como de fato Ele é, isso afeta profundamente o seu coração, isso afeta profundamente a sua vida. Essa relação de Deus como um pai que Ele é, e nós como filhos, é a grande mudança que tem que acontecer na nossa cabeça. Porque a vida inteira a gente cresceu ouvindo pai, mãe, tios e pessoas dizendo que o Papai do Céu está olhando as coisas erradas que eu faço, que o Papai do Céu castiga. O Papai do Céu está vendo. Então a gente cresceu e foi internalizando essa coisa de um Deus severo, bravo, violento, sei lá, que castiga, não é? E no nosso inconsciente, essa é a ideia que a gente tem de Deus. Muitas vezes dizemos que confiamos no amor de Deus, mas na prática, quando vem a necessidade, duvidamos. Eu não te condeno, tá bom? Não te condeno mesmo, eu entendo perfeitamente a dificuldade que nós temos de nos relacionarmos com esse Pai. Quando às vezes uma situação que a gente está vivendo e um médico vai lá analisar seu pai, sua mãe, seu filho ou a sua própria vida, e depois de todas as tentativas e todos os exames, ele diz para você agora: olha, não há mais nada que eu possa fazer, só Deus pode fazer alguma coisa, só Deus. E aí nessa hora muitos se desesperam, porque em outras palavras, se é só Deus, eu estou sozinho. Você percebeu que essa frase, quando o médico diz que só Deus pode fazer alguma coisa, as pessoas entram em desespero? Por quê? Porque se é só Deus, na nossa cabeça, não vai, então eu vou morrer, porque Deus não vai fazer nada por mim. É uma coisa triste, mas é um fato. Que o Senhor nos ajude a avançar, né? Então, eu quero compartilhar com você hoje sobre esse amor de Deus.
Nosso tema é sobre o verdadeiro amor que transforma. E o verdadeiro amor e o maior amor é esse amor de pai, né? E filho. Eu quero ler um texto hoje de uma história muito interessante para mostrar para você um pouco mais de Deus como nosso Pai, para que o Senhor nos abra os olhos do entendimento para compreender um pouco mais desse amor incondicional que nos cura, que nos sara. Porque o grande problema aconteceu lá atrás, quando Adão é expulso do jardim, ele é expulso da presença do seu pai, uma ruptura acontece ali, não é verdade? E eu quero ler um texto, então anota aí para mim, Mateus capítulo 17, verso 24. Mateus 17, verso 24, para quem está anotando até o 27. Mateus 17, verso 24 ao 27. Alguém pode escrever aí para mim? Mateus 17, verso 24 até o 27. Vamos ler. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Preste atenção que ele está relatando uma conversa com Pedro entre pai e filho. Mas para que não os escandalizemos, agora ele vai falar para Pedro fazer uma coisa absurda, porque certamente ele queria ensinar algo para Pedro e para nós também. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, uma moeda, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Paga aí o imposto aqui do templo, né? Que tinha um imposto que era pago ali. Eu fico às vezes pensando, será que Jesus não tinha dinheiro nenhum? Que Pedro tinha que pegar uma moeda para pagar? Será que era tão caro assim? Não sei, não me parece que era por isso. Eu acho que talvez Pedro ficou sem entender, tipo assim: Senhor, eu tenho dinheiro, para que o Senhor está mandando eu pescar? Ele queria ensinar algo, e eu gostaria de falar a respeito, não exatamente de Deus como Deus que Ele é, mas da pessoa do Pai que Ele é, dessa relação dele conosco como Pai que Ele é, e contar para você que os filhos não tem mais nada a pagar, como ele relata para Pedro, porque o Pai já pagou todas as coisas lá na cruz. Mas antes de compartilhar com você o episódio desse peixinho que vai ser encontrado no mar com uma moeda na garganta, eu quero falar um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus como Pai. Você sabe que a grande maioria de todo mundo que está aqui nessa live, de todos nós, tivemos algum tipo de problema, ou vários problemas, de relacionamento com o nosso pai terreno, com a figura paterna, terrena, seu pai de carne e sangue. A maioria aqui viveu algum drama com o pai. Ou o pai foi embora de casa, largou a mãe e os filhos, ou o pai traiu a mãe e você viu sua mãe no desespero, ou seu pai um abraço, querido Breno, meu sobrinho amado, Pedrosa. Ou você viveu um drama de um pai severo, violento, né? Palavras duras. Todos nós passamos por um relacionamento turbulento. O meu pai, já agora com quase 90 anos, né? Por muito tempo a minha relação com ele foi uma relação difícil. Ele vivia longe, tinha que trabalhar, depois largou da minha mãe. Ele vinha de vez em quando, mas era muito bravo, muito severo, tinha muito medo dele. Então essas coisas me marcaram, e não foi fácil. Quando eu me converti, então Deus falou ao meu coração, falou inclusive que não queria que eu falasse mais sobre a dureza do meu pai, porque ele não tinha também tido a oportunidade de conhecer o amor do pai, porque ele também teve a história dele com a família dele, com o pai dele, né?
E eu comecei a compreender isso, e pude então, obviamente, liberar o perdão e começar um novo relacionamento com Ele. Um abraço, meu amado pastor Alexandre Dotto. Segue esse homem aí, gente. Obrigado pelo selinho, principalmente pela sua amizade. Nós somos amigos. E então, essa relação, muitas vezes, me atrapalhou e atrapalha você a ter uma relação correta com Deus, que agora é o seu Pai, porque a imagem do Pai terreno foi dada para que nós pudéssemos olhar para Deus como um Pai de uma maneira saudável. Então, por muitos anos, o inimigo tem destruído a imagem da figura paterna na vida das pessoas, destruindo o relacionamento entre pai e filhos. Eu já fui no encontro que as pessoas não conseguiam, uma pessoa especialmente, ela não conseguia chorar, ela não conseguia falar a palavra pai, tamanho era o trauma que ele viveu. E eu me lembro do pastor Luiz falar para ele: se você não chorar, eu não te batizo. Não é que alguém tem que chorar para ser batizado, mas que era para ele ter uma crise com Deus, até que ele conseguisse falar e chamar Deus de pai. Foi muito duro por causa das coisas que ele viveu. E ele, Deus teve que mover na vida dele, no final ele conseguiu e foi poderoso, né? Então tudo isso que o diabo trabalhou e destruiu era com o foco de impedir que você conheça a Deus como um pai amoroso que ele é. O diabo tem trabalhado para destruir a imagem de Deus, um Deus ruim. Então, porque é por isso que geralmente o pai vai embora. Eu me lembro de um irmão aqui da nossa igreja, hoje ele não está aqui mais, mas eu convivi muitos anos com ele, e ele teve uma relação muito traumática com o pai dele, que impossibilitava ele realmente de ver a Deus como esse pai amoroso. Ele viveu muitos anos assim, com a sensação de que todas as vezes que ele errava, Deus ia punir ele com a doença, com um acidente, com alguma coisa, porque essa era uma ideia que ele tinha. Ele conta que quando ele era pequeno, bem pequeno ainda, ele não sabia nadar, o pai dele levou ele num córrego que tinha aqui perto de Goiânia, chamava o córrego da Sucuri. Por que você acha que chamava o córrego da Sucuri? Certamente porque em algum momento teve cobras terríveis lá. Talvez até não tivesse mais, mas na cabeça de uma criança o próprio nome já é assustador. Um abraço, meu amado irmão Marco Pedrosa. Então ele conta que o pai dele falou: hoje eu vou te ensinar a nadar. Mas ele achou que o pai dele ia entrar com ele, alguma coisa assim, mas não. Ele falou: não, você vai aprender a nadar. E agarrou ele e ele começou a gritar, e o pai dele jogou ele lá no córrego, e ele começou a se debater, porque ele tinha certeza que a sucuri ia engolir ele, né? A cobra. E o medo de afogar, e tentando beber água, e a mãe gritando, e ele se debatendo, até que ele conseguiu sair do rio, né? Mas ele fala que no momento em que ele saiu daquele rio, ele falou: se o meu pai, que eu acreditava que iria proteger a minha vida, me jogou aqui para as cobras, então a partir de hoje eu não tenho mais pai. E ele produziu algo terrível no coração dele. Ele rompeu com uma imagem fundamental. E ele conta então que quando ele se converteu, ele tinha uma grande luta para se relacionar com Deus, porque foi transferido essa figura de um Deus que é um pai irado. Então, por muitas vezes, quando nós cometemos erros na vida, e ele fala isso, que todas as vezes que ele errava, ele esperava um castigo de Deus, um acidente, uma enfermidade, porque ele tinha essa imagem de um Deus severo, distante, pronto para punir, porque essa era a relação dele com o pai dele e que foi transferida para lá. Mas eu não estou falando que é só isso. Isso é só um detalhe. A nossa relação com o nosso pai terreno é só um detalhe. Mas muitas palavras a respeito de Deus
que a gente ouviu, como eu disse, durante a nossa vida, Papai do Céu castiga, Papai do Céu está vendo, e tantas coisas mais, nos deram uma imagem de um Deus que é punitivo, e isso rouba completamente a sua fé. Só para você ver como é séria essa relação, negócio de pai, uma pesquisa publicada pela BBC a respeito de crimes de adolescentes, diz o seguinte, entre os adolescentes que cometeram crimes, 60% abandonaram a escola, 70% eram adolescentes que estavam nas drogas, mas impressionante, 85% dos adolescentes que cometem crimes cresceram sem a figura de um pai presente, vieram de famílias destruídas, ou um pai órfão de pai vivo, como dizem, né? Então você vê que o inimigo, ele procura destruir a posição e a imagem do pai na vida das pessoas, para que elas não se relacionem com ele de uma maneira apropriada. Claro que não precisaria dizer que a maioria das pessoas não se tornarão criminosos, mas vivemos numa geração onde mais da metade das crianças, pasme, vão crescer ou sem a figura do pai ou de pais ausentes. Muito bem, dito isso, eu pergunto, você pode dizer para mim, pastor, como que eu saio dessa situação? Escreve para mim aí, todo mundo escrevendo assim, o perdão é o início do caminho. Todo mundo escreve, o perdão é o início do caminho. Você pode escrever? O perdão é o início do caminho. É quando você entende que foi perdoado, é que você pode perdoar. Tudo começa aí. Perdoe o seu pai, perdoe pessoas que te ensinaram coisas erradas, perdoe a todos aqueles que te marcaram, te ofenderam, porque você foi perdoado. Eu sei que você pode dizer, pastor, como que é isso? Meu pai nunca pediu perdão, por que agora eu tenho que perdoar? Você sabe, o perdão é absoluto. O perdão não é condicional. O perdão é absoluto. A reconciliação é condicional. Perdão não. Eu posso, e nem que você tem que amar, gostar do seu pai ou de quem quer que seja. Nós temos que amar a todos, porque fomos amados. Temos que perdoar a todos, porque fomos perdoados. Mas não temos que gostar de todo mundo. Às vezes eu entendo, é difícil. Tem até pais que são difíceis de você gostar dele. No entanto, é seu pai. E você deve orar até que Deus mova no seu coração. Se seu pai não foi um bom pai, o verdadeiro pai, vai cuidar de você agora. E é isso que importa. Ore para que o Senhor te ajude a perdoar o seu pai terreno, seja lá o que ele tenha feito contra você ou tenha deixado de fazer. Ou até mesmo que você nunca tenha conhecido. Não guarde essas coisas no seu coração. Lembre-se que, embora o seu pai não mereça ser perdoado, você também não merecia. O perdão para o seu pai é o início de um caminho de libertação, de cura e de portas para que você conheça por experiência e revelação o verdadeiro pai que realmente cuida de você. Então, eu quero ler mais um outro versículo que fala justamente por que Jesus veio. Uma das coisas principais que Jesus veio fazer aqui na terra foi mostrar Deus como Pai. Coloca o versículo aí para mim, João, capítulo 17, verso 6. Vou ler só a parte A do versículo. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus, a Bíblia fala que ele veio manifestar o nome de Deus. Veio revelar. Cristo veio justamente mostrar e nos contar sobre o nome de Deus que ninguém conhecia. Ele veio apresentar a Deus como nosso Pai. E o nome que ele veio mostrar, a Bíblia revela, é Abba. Abba, papaizinho, papaizinho. Você sabe, infelizmente, a religião tem transformado o nome de pai num título frio, num título distante. Você já percebeu que tudo que acontece de ruim, as pessoas atribuem a Deus? A tragédia, mas aí pessoas morrem em tragédias e outras, querendo consolar filhos, dizem para ela, não,
Fica triste não, o papai do céu levou seu pai, levou sua mãe. Veja, como assim? Deus agora produz tragédias, mata pessoas, não é? É uma ideia muito ruim. Então, querido, eu vou te dizer algo, a oração mais poderosa, a oração mais profunda que você pode fazer hoje é chamar Deus de pai, chamar Deus de paizinho. Se você chamar Deus de paizinho, de papai, de pai, você já estará entrando na oração mais profunda. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos chegando perto do coração dele. Tudo é uma questão de como você vê o Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 15. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção ou de filiação, baseados no qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai. Eu li para você aqui, Romanos 8,15. Você vê que Romanos 8,15 está dizendo claramente isso. Você não recebeu um espírito de escravo para viver outra vez com medo, porque o espírito de escravo é o espírito do órfão, que não tem pai. Quem não tem pai não tem proteção, suprimento. Quem vai cuidar de mim? Não tenho pai, não tenho direção, não tenho correção, não tenho carinho, não tenho proteção, não tenho herança. Estou órfão, perdido. Isso produz uma angústia profunda, produz um vazio profundo. Antes de Jesus, as pessoas viviam debaixo de escravidão e medo de Deus. Mas hoje você não precisa mais viver assim, porque podemos ser filhos. Podemos chamá-lo de Abba Pai. Abba Pai. Abba é a forma carinhosa, como as criancinhas até hoje chamam seus pais em Israel. Paizinho, paizinho. Então eu vou ser honesto com você, a menos que você seja capaz de chamar a Deus de paizinho, paizinho, você ainda estará debaixo de um espírito de escravidão, de orfandade e de medo. Hoje é dia de você romper isso. Vamos escrever Abba Pai? Todo mundo escrevendo aí, Abba Pai. Ou você pode escrever também paizinho, você pode escrever papaizinho, ou escreve Abba Pai. É importante você fazer isso, não é? A menos que você faça isso. E esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento. Nós precisamos mudar a nossa mente a respeito de quem Deus é para nós. Quem é Deus para você? Interessante que a Bíblia fala que nós somos transformados à medida que nós contemplamos a sua face. Quando eu imagino Deus, qual é a face de Deus que eu vejo? Um Deus que está sorrindo para mim porque está feliz com a obra de Cristo na cruz, ou um Deus que está irado por causa dos meus pecados? Eu acho que muitos de nós, ao olharmos para a face de Deus, vemos um Deus irado. E aí nós somos transformados numa outra coisa estranha. Mas quando nós olhamos e vemos Deus sorrindo, essa é a verdadeira face de Deus. Mude a sua mente a respeito da sua imagem de um Deus longe, distante, que precisa ser convencido para ser persuadido, para vir te ajudar. Isso é um engano, meu querido. Tudo que você precisa fazer é gritar, papaizinho, papaizinho. Quando os meus filhos eram pequenos, minha filha, a primeira, quando ela era pequena, você sabe, ela não tinha que saber falar comigo. Obrigado pelo selinho, pastor Rafael. Obrigado aí a todos os irmãos que estão doando selos, tá bom? Obrigado mesmo. Se você pode doar um selinho aqui, eu agradeço e oro para que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Nós usamos esse selo aqui, a minha equipe usa para patrocinar a live e o material para a gente abençoar pessoas, fazendo chegar até lá. Obrigado, ateliê da Renatinha, pelo selo adquirido. Então, veja, a minha filha, ela não precisava saber falar uma oração eloquente para falar comigo. Ela não precisava dizer, meu Pai amado, altíssimo, que habita no quarto ao lado, venha me socorrer com medo desse ladrão. Não, ela só precisava gritar lá do quarto dela, pai, papai, e aquele clamor me fazia levantar correndo e ir até ela, né? Não precisava. Às vezes, você sabe, isso é tão poderoso, porque às vezes eu estava fazendo alguma coisa em casa
e ela queria me mostrar os desenhos, que na verdade são rabiscos, né? E às vezes eu não dava muita moral, falava, não, pode ir brincar, tá tudo bem, que legal. Mas de repente algo acontecia lá no quintal, ela caía e gritava, pai! Veja, na hora que ela chegou ali, estava tudo normal, talvez eu nem falei nada, mas na hora que ela gritava, pai, eu largava tudo e ela correndo, porque esse é a oração mais poderosa. Escreve aí para mim, escreve aí para mim, pastor André Francisco, meu amado, segue esse homem aí, gente, ele tem um material rico, como ficar livre das dívidas, uau, em Deus, tudo na palavra. Olha só, escreve para mim, a oração mais poderosa é a que nós clamamos por Pai, pelo Pai. A oração mais poderosa é aquela que nós clamamos, Abba, Pai. A oração mais poderosa é aquela que nós clamamos, Pai, papaizinho, papaizinho, papaizinho. Por quê, pastor? Porque se você sabe que é amado, se você sabe que é amado por Deus, você crê nisso, você vai se sentir seguro, apesar das circunstâncias que você passa. O amor do Pai, ele não vai impedir você de passar problemas. Jesus nunca disse, porque eu te amo, não tereis problema. Falou isso, gente? Não, ele não disse isso. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O amor do Pai não tira problemas, mas ele entra no problema com você. Ele não te livra da fornalha acesa, mas ele é o quarto homem na fornalha. Ele não te livra da cova dos leões, às vezes não tem jeito, mas ele fecha a boca do leão, porque ele está junto com você. Ele não pode te deixar. Ele já deixou Cristo lá na cruz, ele virou o rosto naquele dia para poder ficar de frente para você. Ele abandonou o filho dele no nosso lugar para nos garantir que nunca mais pode nos abandonar, jamais vai nos deixar, não é? Então, para provar a fidelidade desse amor, a Bíblia vai ao extremo, às vezes, de algumas comparações. Isaías capítulo 49, verso 15, se você puder escrever aí. Se você não me segue, aproveita para seguir, clica aqui embaixo, tá bom? Vem andar com a gente, alguém perguntou aqui, essa live acontece todos os dias, essa live é sobre esse livro, Devocional na Presença do Pai, da minha autoria. São 365 páginas com versículo, compartilhamento, declaração da palavra, plano de leitura bíblica, um a cada dia do ano, legal? Você pode adquirir pelo link da bio ou em todas as plataformas da Amazon, da Shopee, do Mercado Livre. E se você mora em Goiânia, passa lá no Goiânia Shopping, na livraria Leitura. Nós começamos uma parceria e eu quero honrar essa parceria. Eles abriram as portas para colocar o livro ali. Vai lá na Leitura, compra um livro, faz uma foto no seu Instagram, posta, me marca. São importantes para a gente poder levar o Evangelho, tá legal? E se você não está participando do nosso grupo de WhatsApp, nós temos um grupo onde eu mando diariamente mensagens exclusivas. É só você clicar no link da bio e participar, tá legal? Olha só o que diz Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Uau, que versículo lindo. Aqui a gente tem uma relação terna de uma criança com a sua mãe, deitada no peito, sendo acariciada, protegida. E ele fala, olha, ainda que uma mãe, em algum desespero, abandonasse o seu filho, abandonasse o seu filho, eu nunca vou te deixar. É uma coisa quase que impossível uma mãe que amamenta abandonar o filho pequeno. Tem, mas é quase impossível. Mas Deus está dizendo sobre essa relação. A lâmpada aqui, apagou aqui, mas não tem problema não. Acabou a bateria. Essa relação da mãe e o filho, né, é para mostrar para você que ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas estarei com você todos os dias da sua vida. Ele coloca essa verdadeira.
Por quê? Porque a Bíblia fala que o amor, ele lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. E isso é muito poderoso, não é, irmãos? Essa relação de Deus conosco, essa relação que faz com que ele lance fora todo o medo da nossa vida, mostrando essa proximidade do Senhor. E então eu quero dizer algo para você hoje. Deus é o único que nos conhece plenamente. Você não pode se conhecer plenamente. Deus pode. Deus conhece as entranhas da sua vida. Ele sabe de você o que você mesmo não imagina. Ele esquadrinha o seu coração. E mesmo te conhecendo, obrigado, Thalita, pelo selo, querida. Obrigado. Obrigado por todos os irmãos que gentilmente estão doando um selinho aqui nessa live. Que Deus te retribua 100 vezes mais. Preste atenção. Vou te falar uma frase importante agora. Deus te conhece plenamente. E mesmo assim, mesmo vendo seus erros, mesmo vendo seus pecados, suas falhas, Ele decidiu te amar plenamente. Vamos escrever essa frase? Escreve aí para mim. Deus me conhece plenamente, vírgula, e mesmo assim decidiu me amar plenamente. Você pode escrever isso? Deus me conhece plenamente e mesmo assim decidiu me amar plenamente. Todo mundo escreve para mim. Um abraço, meu amado Paulo Sarmento Júnior, grande irmão, apoiador desse trabalho. Deus me conhece plenamente e mesmo assim decidiu me amar plenamente. Você consegue compreender a profundidade disso? Pode ser que você causou tantos problemas na sua própria vida. Talvez você colocou tudo a perder e se encontra agora no fim da linha. Mas mesmo lá você pode ter a esperança de que Ele está com você e por isso alguma coisa boa vai te acontecer. É por isso que o salmista, sabendo disso, ele declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Quando nós cremos nessa verdade, todo medo vai embora do nosso coração. O medo do futuro, o medo da reprovação humana, o medo do fracasso, o medo de tudo que nos atormenta sai. Porque não importa, agora Deus me ama. Isso resolve tudo. Existem muitos nomes de Deus na Bíblia. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. O Jeová Shammah, o Deus presente. Jeová Tzidkenu, a nossa justiça. Jeová Nissi, a nossa bandeira, a nossa vitória. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O El Elyon, o Deus Altíssimo. Todos esses são nomes poderosos de Deus. Obrigado, Liz 38, pelo selinho doado. Todos esses são nomes de Deus. Mas quando você fala Pai, todos esses outros nomes estão incluídos nele. Ok? Então, vamos voltar agora na moedinha do peixe, na história que eu li no começo. Talvez eu não consiga terminar ela hoje, mas se eu não conseguir, amanhã a gente continua nela. Vamos voltar lá nessa história. Obrigado, honra pelo selinho. Vamos voltar na história da moeda na boca do peixe para entendermos um pouco mais do quanto Ele nos ama. Então, veja que Jesus fala para Pedro toda aquela história, Então vai lá e joga o anzol, e para que ninguém se escandalize, eu vou te dar um peixe, uma moeda na boca do peixe. Eu ouvi uma história de um irmão que tinha um laguinho na casa dele. Muitas pessoas têm um laguinho, em casa, para criar peixes ali, como seu animalzinho de estimação. E ele conta, essa história conta que esse irmão, obrigado, advogado Gustavo, obrigado, querido, pelo selo. Ele conta que esse irmão tinha muitos peixinhos coloridos, centenas deles, impressionante. E porque ele gostava tanto desses peixinhos, ele gastava muito tempo ali olhando, apreciando, relaxado.
estando com eles. E com o passar dos anos, impressionantemente, ele foi dando nome, obrigado Ladila 62 pelo selinho, ele foi dando nome a cada peixinho. O pastor André está escrevendo aí, é verdade, esse devocional é uma oportunidade para crescermos na revelação do amor de Deus. Obrigado aí pelo selinho, Ellison, obrigado, todos os irmãos que têm doado aqui, obrigado Paulo Sarmento, obrigado pela doação do selo. Paulo é um irmão que sempre me apoiou e está comigo nesse projeto. Obrigado mesmo. Lembra de passar lá na leitura, Paulo. Então veja, com o tempo esse irmão passou a conhecer cada peixinho pelo nome. Não é impressionante que ele conseguiu essa façanha? E o filho dele às vezes ficava ali impressionado com aquilo que estava ali. Você sabe, deixa eu dizer algo, nós podemos conhecer cada peixinho de estimação que a gente tem, talvez com muito exercício, por muito tempo, pode ser que você consiga fazer isso. Mas hoje eu estou aqui para te falar de alguém que ele não conhece só os peixinhos do seu aquário, não. Ele conhece todos os peixes, dos rios e dos mares. Ele conhece tudo. Ele sabia que tinha um peixe no meio de milhões de peixes no mar, que tinha uma moeda entalada no pescoço. Não é chocante isso? Consegue perceber aqui a profundidade do conhecimento de Deus? E nessa história incrível, Pedro diz aos cobradores de impostos que eles pagavam imposto, mas Jesus em casa pergunta para ele se os filhos deveriam pagar impostos ou se os estranhos. E ele mostra que os filhos não pagam nada, porque ele se considerava filho, porque ele era da linhagem de Davi, e Davi, quando matou Golias, um dos prêmios que está lá é que nunca mais eles teriam que pagar o imposto do templo. E como ele era filho de Davi, ele tinha esse direito, e ele estava mostrando para Pedro como que ele se via. Então imagina a situação do Pedro agora, tendo que ir pescar esse peixe. Talvez Jesus mandou ele pescar, ele era um pescador profissional. Obrigado, Adevaldo Bezerra, pelo selinho. Mas talvez, eu imagino que deve ter demorado a achar o peixe com a moeda na boca, porque talvez ele pescou vários que não tinha moeda, para ele ficar meditando naquilo. Mas de repente, quando ele lança ali o anzol no mar com milhões de peixes, ele acha um que estava entalado com uma moeda na garganta. Isso é incrível. Você faz a ideia do que isso causou de impacto para Pedro, quando ele fisga um peixe com a moeda? Eu fico pensando no impacto que essa história pode produzir também na minha vida e na sua vida. Estamos ouvindo ela, se a gente parar para meditar, porque às vezes a gente vai passando pela Bíblia muito rápido. A primeira coisa então que eu quero te contar nesse texto, que provavelmente eu só vou terminar amanhã, e eu quero que você escreva para mim esse primeiro ponto aqui, escreve aí para mim: Deus conhece os pequenos detalhes do universo. Escreve aí: Deus conhece os pequenos detalhes do universo. Alguém não está conseguindo doar o selo, mas está doando hoje. É só clicar aqui embaixo no Instagram ou no YouTube. No YouTube também pode doar. Tem selinho lá também, tá bom? Talvez tenha que ter um cartão de crédito instalado, registrado aí, se eu não me engano. Mas olha para cá, volta. Deus conhece os pequenos detalhes do universo. Escreve isso. Essa é a primeira coisa que nos impressiona nessa história. É saber que Deus chama as estrelas pelo nome. É saber que Ele tem o controle, o conhecimento do universo. E mesmo assim Ele se preocupa em saber detalhes tão pequenos e tão insignificantes para nós. Saber que tem um peixe entalado no fundo do mar da Galileia é um detalhe pequeno demais para ficar registrado, para dizer que aquele que conhece todos os detalhes do universo sabe que tem uma moedinha entalada no peixe. Nos parece até ridículo isso, algo tão insignificante. Que importa isso? No entanto, ele está contando essa história
porque Ele quer nos falar algo poderoso com isso. O que pode, obrigado Giana, obrigado Cléo pelos selinhos, o que pode marcar a nossa vida, pastor? Saber que Deus pode trazer à luz uma conversa com um discípulo dele, Jesus, um assunto tão íntimo, tão minucioso. Isso nos mostra, preste atenção que eu vou te falar, isso nos mostra que se Deus conhece cada peixinho do mar, Ele sabe qual é o malhadinho, o pintadinho, o listradinho, então Ele conhece também você, porque você vale muito mais do que os peixes, do que os pássaros. Se Ele conhece detalhes de um peixe, se Ele sabe que tem um peixe entalado com uma moeda no fundo do mar, eu quero te dizer que Ele também sabe os detalhes da profundidade do seu coração. Ele também sabe as moedas que estão te entalando hoje, as angústias, as lutas, as dificuldades, as pressões, as dívidas, as ansiedades, os medos. Se Ele é capaz de saber que tem um peixe entalado com a moeda, muito mais, Ele sabe o que está entalando você hoje. Ele sabe quais moedas você tem engolido na sua caminhada. Moedas de troca, moedas de cobrança, moedas de pecado, moedas de lei, moedas de mágoas, moedas de medos, ressentimentos, moedas de casamentos destruídos, de sonhos abalados. Cada moeda que entalou você, está travando a sua vida, Deus sabe. E se Ele é capaz de mandar trazer o peixe que estava morrendo entalado com uma moeda, porque você está pensando na moeda que Pedro pagou, mas Ele está mostrando que Ele traz à tona aquilo que está prendendo para tirar dali. Isso é poderoso. Ele sabe o seu nome, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele conhece o seu cheiro, Ele conhece até onde você vai deixar o seu chinelo, no canto do quarto, como eu tenho o meu lugar que eu deixo o meu chinelo. Ele nos conhece em detalhes tão pequenos que nem nós nos conhecemos. E é nesse sentido, nesse aspecto, qualquer um de nós só existimos de uma maneira radical e essencialmente único para Ele e ninguém mais. Você sabe, eu estou aqui na internet, com vocês, tem aqui quase mais de 700 irmãos no Instagram, mais uns 400 no YouTube, outros tantos no TikTok. Todos os dias eu estou aqui falando com milhares de pessoas, falo no rádio. Por causa disso, muitas vezes eu sou constrangido com irmãos que me conhecem e que pensam até que são íntimo meu, mas eu mesmo nunca vi. Acontece muito isso. E tem aqueles que já nos deram ali às vezes um abraço um dia no final do culto, e a gente também não sabe quem é. Tem aqueles que são um pouco mais íntimos na igreja, não é? Que a gente é mais amigo, que você já comeu um churrasco com ele. Tem aqueles que são também um pouco mais íntimos, que são os da família, gente que conhece a nossa história. Obrigado pelo selo, Simone. Gente que conhece os nossos dramas, nosso conflito, não é? Tem pessoas que nos relacionam conosco que são já extremamente íntimos, além dos parentes, que é o nosso cônjuge. Quando você é casado, você divide a cama, divide a toalha, o dinheiro, os sonhos, as tristezas, as frustrações. Essa pessoa conhece muito você. Mas tem alguém que ainda conhece você com mais intimidade ainda, que é você mesmo. Você conhece a si de uma maneira pessoal. Você se assusta com respostas que a vida dá na vida, se assusta com pensamentos que lhe cruzam a mente, pensamentos às vezes monstruosos. Eu estou te mostrando níveis de pessoas que te conhecem. E aí vem aquele agora que conhece você radical e essencialmente, que é o mesmo que disse para Pedro jogar um anzol no mar da Galileia, porque sabia
que tinha um peixinho, que tinha engolido uma moeda, e que sabe lá quando. E só para Ele que eu e você existimos de fato em essência. Muitas vezes a vida nos leva a criarmos tantas barreiras protetivas para ocultar, para esconder as nossas mazelas, com medo de sermos descobertos, com medo de sermos rejeitados. E nós acabamos dessa maneira vivendo uma solidão interior tão grande. Mesmo tendo muitas pessoas do nosso lado, tem um vazio que toma conta de nós. Obrigado, Dani Barros, pelo selo. São em momentos assim que é fundamental e importante saber que você existe de uma maneira ímpar e singular para Jesus de Nazaré. Porque se Ele conhece um peixe entalado no fundo do mar, entre milhões de peixes, muito mais Ele conhece você e sabe o que está entalado na sua garganta. E quer te livrar disso tudo. Que hoje, querido, aquele que conhece os peixinhos do mar da Galileia, conheça cada um de vocês que está aqui nessa live hoje, ou vai ouvi-la depois. Ele conhece você por dentro, Ele conhece você por fora, Ele conhece você no íntimo, Ele conhece você nos lugares mais profundos da sua alma. Ele conhece aqueles baús da alma onde você guarda coisas antigas, que estão trancadas, com coisas aí dentro de você que ninguém imagina. Ele conhece toda essa quinquilharia da vida, mas Ele não só conhece, como atribui valor. Ele atribui algo real na sua vida. Se você não, talvez, como eu disse, talvez você não exista para muitas pessoas, que inclusive passaram na sua vida. Talvez você não existe mais para o seu pai, porque ele te largou para lá. Talvez não exista mais para sua mãe ou para o seu patrão. Talvez você não exista nem para o seu marido ou para sua esposa. Se você não existe mais para a sociedade, porque virou um pária, para o ex-namorado, para o ex-noivo, não existe mais às vezes para os seus filhos. Se você não existe para mais ninguém, por N situações, eu estou aqui hoje para te dizer, para Deus, você existe. Para Ele você existe. Porque se Ele é capaz de dar importância a um peixe entalado no fundo do mar, muito mais Ele sabe de você e você existe para Ele. Ele conhece você pelo nome e sabe de coisas mais profundas da sua vida que nem você é capaz de saber. E saber disso tem um poder revolucionário na nossa vida. Arranca a gente dos poços mais profundos, dos buracos mais negros e lacrados, porque dele nós não podemos fugir. O Salmo 139, verso 8 diz: se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu vim aqui hoje para te dizer que para Deus, o seu Pai, você existe. E você existe em essência, em cada detalhe. Você não está sozinho. Ele conhece você e Ele quer estender a mão. Ele está só te esperando chamar Ele de Pai. Pai. Se hoje terminar essa live, você orar e chamar o seu Pai, que te conhece em detalhes, pelo nome, cada fio de cabelo, cada moeda entalada, Ele vai te ajudar. Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai te dar significado. Ele vai preencher o vazio da sua alma. Eu quero fazer uma oração para quem estiver nessa live e quer mudar a sua mente em relação a quem Deus é e chamá-lo de Pai, seja para ser salvo, seja para começar um novo relacionamento, ou seja para reafirmar essa verdade tão profunda de que eu tenho um Pai. E quando eu terminar essa live, eu vou salvá-la. Gostaria de fazer um pedido: abençoe alguém hoje.
Pega lá o link, manda pessoalmente. Você pode mandar nos grupos também, mas eu queria que você mandasse pessoalmente. Thalita, seja bem-vinda a nos seguir aqui. Se você não nos segue, gente, já clica aí embaixo. Vem andar com a gente de segunda a sexta às 8 da manhã. Manda pessoalmente para alguém o link. Fala, olha, assiste, segue o pastor, vem participar com a gente. De preferência para pessoas que não estão envolvidas. Se você não está no meu grupo de WhatsApp, eu mando mensagens exclusivas lá. Clica no link da bio, entra para o grupo de WhatsApp, recebe mensagens exclusivas, tá bom? Se você quer adquirir o livro, você pode adquirir aqui no meu link ou nas plataformas digitais da Shopee, do Mercado Livre e da Amazon, ou na livraria Leitura aqui de Goiânia, no Goiânia Shopping. Vamos fazer uma oração? Repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso do seu perdão. Eu entrego a minha vida hoje e te recebo como meu Salvador. Aceito o perdão dos meus pecados. Aceito o seu amor por mim. E creio que a partir de hoje não te verei mais como um Deus distante, irado, mas como um Pai amoroso que veio para me salvar, que me conhece pelo nome, que sabe a minha intimidade e me aceitou a si mesmo. Eu creio, em nome de Jesus. Diga, Pai, Paizinho, Abba, Pai. É assim que a partir de hoje eu me relaciono com o Senhor, sabendo do seu amor por mim, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, uma segunda-feira tremenda. Que a graça de Deus esteja na sua casa, que haja favor aos olhos das pessoas que se relacionam com você. Em nome de Jesus, tá bom? Alguém perguntou, você pode adquirir o livro no link da bio aqui. Clica no link, vai chegar na sua casa, ou nas plataformas, ou na leitura ali no Goiânia Shopping. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz, deixa um comentário que marcou você hoje. Manda o link para pessoas que você ama. Convida elas para a live para nos seguir.